Olá! Retornamos mais uma vez com o nosso programa Saúde em Dia, da Dom Odontologia, onde nós vamos iniciar o programa de hoje com uma pergunta. Você acha que pacientes diabéticos podem fazer implante, como outro qualquer, ou qualquer tratamento cirúrgico? Temos aqui alguns dados sobre a diabetes. Interessante. A diabetes é hoje a terceira maior causa de morte no mundo. Ela é a principal causa da cegueira no adulto e também é conhecida por ser a principal desordem metabólica da humanidade. A diabetes realmente é uma doença que causa bastante estrago, até mesmo porque ela é uma doença silenciosa. E tem aqui alguns dados preocupantes sobre a diabetes, sobre a data da descoberta dela. Quando a diabetes é descoberta no adolescente, quando ele ainda tem poucos anos de vida, a gente tem estatisticamente de 12 a 17 anos a menos de vida para esse indivíduo. E quando a diabetes é descoberta, quando ele já está adulto, esse adulto provavelmente vai viver em torno de 7 anos a menos de vida. E hoje nós temos no mundo 200 milhões de diabéticos. 3 ou 4% da população mundial hoje tem diabetes. Então, de 100 pacientes que entram na minha clínica, 3 ou 4 é diabético. E aí vem um outro dado preocupante. Para cada paciente que entra na minha clínica e diz que é diabético, existe um outro paciente que não sabe da doença. Ele tem a doença não diagnosticada. Isso porque a diabetes, ela é uma doença silenciosa. Ela não dói, não tem fatores que mostram claramente que está acontecendo. Quando você já tem sintomas que aparecem, é porque você já está num estágio de muito tempo da doença. E aí é o que nós sempre falamos em nossos programas. A gente tem que atuar preventivamente, fazendo exames de rotina para tentar identificar essa doença. Os principais fatores que levam o paciente a ser diabético é a hereditariedade e a obesidade. E aí nós temos dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela que nós dizemos que é diabetes insulino-dependente. É a diabetes que ocorre quando o paciente para de produzir insulina. Por algum motivo, o pâncreas dele não produz mais insulina e aí ele tem a diabetes instalada. Na diabetes tipo 2, já é a diabetes que o paciente tem a insulina, mas o organismo dele já está resistente àquela insulina. E a função da insulina é pôr o açúcar para dentro da célula. Como ele está resistente, ele não consegue pôr mais o açúcar para dentro da célula. E tanto faz a 1 quanto a 2, o paciente ele vai ter problemas metabólicos porque ele não vai conseguir pôr o açúcar dentro da célula. Um porque não tem e o outro porque está resistente à diabetes. O que nós sabemos é que 90% de todos os diabéticos é diabético tipo 2, ou seja, ele é resistente. E isso ocorre por conta de hábitos de saúde, hábitos não saudáveis, como por exemplo uma má alimentação, uma alimentação hiperglicêmica. Isso leva ao paciente a ter diabético. É aquele paciente que normalmente é obeso, come demais, faz pouco exercício físico, não se alimenta adequadamente, escolhe alimentos muito glicêmicos e gordurosos. Esse é o diabético do tipo 2. O que nós dentistas devemos nos preocupar é saber identificar qual é o tipo de diabético que estamos tratando para poder dar o melhor tratamento para esse paciente e saber como tratá-lo. Nós temos que também ter o controle glicêmico desse paciente, porque alguns problemas estão relacionados à hipoglicemia e hiperglicemia, e problemas que podem ser sérios, problemas vasculares, problemas neurológicos e de ordem infecciosa. E para isso é muito importante, porque se nós estamos tratando um paciente diabético,
e vamos fazer uma cirurgia no paciente diabético, ele pode ter muita facilidade a uma infecção, se não observarmos isso. Porém, se a gente mantiver os índices glicêmicos do paciente estáveis, se conseguimos medir isso, né, e deixarmos estáveis, esse paciente torna-se um paciente normal, porque o metabolismo dele vai funcionar normalmente. Então, quando temos um caso de hipoglicemia, devemos corrigir essa hipoglicemia, no caso do diabetes tipo 1, por exemplo, fazer uma alimentação rica em açúcar naquele caso, né? Conferir se a insulina que ele está tomando está correta ou não, ou encaminhar para o médico, porque quem trata, quem faz essa correção é o médico dele. Nós apenas temos que avaliar e saber se podemos ou não fazer o procedimento. No caso do diabético tipo 2, quando reconhecemos que ele tem um quadro de hiperglicemia, devemos suspender a cirurgia naquele caso. Porém, é feito o controle, volta para índices normais, e aí podemos atuar normalmente, porque o diabético compensado, ele é um paciente normal. O diabético descompensado, esse requer uma avaliação médica. Os fatores importantes que também temos que observar na diabetes é o diabético e a doença periodontal. Veja só, 75% de todos os diabéticos têm doença periodontal, têm uma periodontite. E quando a gente sabe que ele é diabético, a gente não vai esperar ele ter a periodontite ou piorar a periodontite já existente. Nós temos que interferir com fatores, com tratamentos preventivos para a periodontite. E temos um outro fator muito interessante aí, que também é preocupante, que é a retroalimentação. Porque o diabético ele tem problema imunológico e aí a doença periodontal aumenta. Quando você aumenta a doença periodontal, muitos produtos químicos, muitos mediadores químicos da doença periodontal faz com que o diabético fique descompensado e ele não consegue corrigir a glicemia. E aí piora novamente a doença periodontal e torna-se um ciclo vicioso. Então, quando temos um diabético, temos que olhar para essa parte também da doença periodontal, que é extremamente importante. Porém, agora eu posso te responder com total segurança a pergunta que eu fiz lá no começo. Se um paciente diabético pode ou não fazer uma cirurgia de implante. É claro que sim. Todo paciente diabético pode fazer implantes e pode fazer tratamento odontológico cirúrgico, sim, contando que ele seja um diabético compensado. Ele estando com os níveis glicêmicos controlados e estando compensado, ele vai ser tratado como um paciente normal. É claro que com alguns cuidados adicionais que nós sabemos fazer. Um controle glicêmico mais rigoroso, um controle periodontal mais rigoroso, mas ele poderá normalmente fazer os seus implantes sem qualquer problema. Bom, se você é diabético ou não e gostaria de fazer implantes, nos procure. Há sim a possibilidade de tratar com implante pacientes diabéticos, sim. Para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento a mais, pode entrar em contato conosco em uma de nossas unidades ou então pelo nosso site www.domodontologia.com.br. E é isso, fica a nossa dica de hoje para o nosso Saúde em Dia. Um grande abraço e até a próxima!